Olá, meus internautas! Estamos no ar de novo com o nosso programa Cultura Digital. E hoje eu estou trazendo uma mulher maravilhosa, mais do que capacitada para falar com a gente. Olha aqui o histórico da mulher. Vou botar aqui para vocês, depois eu vou dizer quem é. Ó. Cearense, formou-se em publicidade pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Possui MBA, exclusivo em gestão de negócios e vendas pela Pontifícia de Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Tem especialização em gestão estratégica e comunicação organizacional, relações públicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Em marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalhou de 2005 a 2012 na Secretaria de Turismo de São Paulo, lá no Parque Anhembi. Em 2012, assumiu a direção do Centro de Eventos do Ceará. É mole que é mais? Pois é, gente. Sabe com quem que eu vou falar hoje? Com a nossa secretária, Lívia Landa. Seja bem-vinda, minha querida. Né? Obrigada pelo convite, Doralice. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, falar de Caucaia, falar dos nossos projetos, né? Muito obrigada pelo convite. Estou aqui com o Adriano, nosso diretor de cultura também da secretaria, que já está aqui com a gente na secretaria há um bom tempo. E é isso mesmo, é a gente dialogar, né? Começamos em janeiro essa nova gestão e é o que eu mais falo, né? Assim, juntos a gente atinge mais rápido os objetivos. Então é isso, podem contar com a gente para o que precisar. Pois é, pessoal, então a nossa secretária de turismo hoje vai estar falando com a gente aqui um pouquinho sobre as demandas da cultura, sobre como essa gestão, né, atuante aqui, que está sendo uma gestão muito atuante aqui na Caucaia. Então, Lívia, seja bem-vindo, Adriano, né, nosso secretário também diretor de cultura, desculpa, né, Adriano? Bom, Lívia, como está sendo trabalhar, né, nessa gestão, sendo que você já, na verdade, já pegou o bonde andando, né? Você já vem, né, como a gente chama aqui no Ceará, já com o bonde andando, você já assumiu com a gestão ela andando, já tinha uma gestão anterior, e a questão de você se adaptar, né, à casa, né? Chegar na casa. Adaptar a nova casa. Eu falo assim, falo muito lá com a gente mesmo, é um desafio diário, né? É um desafio, mas um desafio muito gostoso, posso dizer assim, porque todo dia é uma novidade na secretaria, né? E, assim, a equipe é muito boa. Fiz questão de trazer o Adriano hoje pelo todo o entendimento que ele tem dentro da cultura, não só de Caucaia, mas como do Ceará e do Brasil como um todo. Trouxe gente comigo também, né? O que acho importante ressaltar, que é o Cícero, que também é daqui de Caucaia e é o presidente do Conselho, né, da Cultura. Temos a Misa, temos o Bruno, temos outras pessoas na equipe, o Liverton, o Seu Pinto, do pessoal da Cultura, o Marcelo da Praça Pega, enfim. A gente tem uma equipe altamente preparada para a Secretaria de Turismo e Cultura. E eu acho que, assim, além dos projetos, é muito difícil pegar o barco andando, como você fala, realmente, porque a gente tem que analisar. E eu acho que é isso que a gente trabalha e que é o meu objetivo. É a gente ver o que está dando certo para a gente melhorar e o que ainda pode ser feito, né? Então, quando eu falo muito de dialogar, de escutar, acho que foi uma das primeiras coisas que eu pedi à minha equipe. Eu queria ter o contato com o pessoal da cultura, queria ter o contato com o pessoal do turismo, a Secretaria de Turismo e Cultura. São duas vertentes que elas têm que andar juntas, elas não podem andar separadas. Eu não posso fazer um evento de turismo sem envolver a cultura daquele município, da cidade. O evento ele tem que ser bom para o município, não é só... Por exemplo, um campeonato, vou dar um exemplo, um campeonato brasileiro de kite, vai vir muita gente de fora, mas a gente tem que envolver a cidade, a gente tem que envolver o Cumbuco, o Icaraí, Itabube, Parana, o Centro de Caucaia, a gente tem que envolver o município como um todo para poder a gente ter frutos daquele evento, né? Se tornar um evento de experiência, um evento que deixe legado para o nosso município, que eu acho que isso é o mais importante da gente como agente, né? Como agente de cultura, eu acho que a gente tem que estar junto, é o que eu sempre falo. Então, uma das primeiras coisas que me colocaram como objetivo e foi feito, que foi a posse, né, do Conselho, que conseguiram ano passado, não foi isso? Que tivesse esse conselho e foi
é muito interessante que eu vejo outros conselhos que tem, até na prefeitura, o nosso conselho, são composto por 24 pessoas, né? Dentre delas, 12 são pela sociedade civil. Então, isso é muito importante, né? É o poder público e o poder privado andando junto para a gente poder conseguir até chegar mais rápido, né? Sim. A verdade é essa, e que os objetivos sejam os mesmos. Então, essa foi a primeira coisa que a gente teve como missão, fazer a posse desse conselho e agora torná-lo atuante, né? Para a gente poder dar andamentos em editais, projetos, eventos da cultura, dentre outros. Temos várias coisas bacanas para fazer lá na secretaria. Falta tempo, mas vai dar certo. Ainda temos bastante tempo para isso. Qual está sendo o maior desafio, né? Você considera assim, qual está sendo o seu maior desafio trabalhar na Caucaia? Se tem algum assim que você acha? Olha, o maior desafio que eu queria hoje, eu queria tempo. Eu queria que meu tempo fosse um dia rendesse 48 horas. Não, mas brincadeira. Eu acho que assim, nós vamos completei os 4, estamos no 5º mês, né, da minha gestão, e o que eu falei no início foi, eu primeiro quero conhecer tudo. Então eu acho muito assim, se a pessoa me perguntar, eu não sei, mas eu vou atrás de saber aquela resposta. E é isso que eu tenho feito. Então, esses primeiros meses, eu fui estudar tudo que vocês possam imaginar sobre Caucaia, o turismo daqui, os pontos fortes, os pontos fracos, ameaças, oportunidades, o que a gente podia fazer, o que a gente não podia, para poder, hoje a gente tem um planejamento, foi feito um planejamento, tanto da parte de turismo quanto da parte de cultura, e agora colocar em ação. Tá? Então, assim, a gente vai divulgar um calendário de eventos da cidade, eventos apoiados pela secretaria e eventos que vão acontecer no município também, né? Uhum. Quais os avanços que você acha que já teve, né? Você falou assim que você entrou, um dos foi a posse do conselho, né? Quais outros avanços você poderia estar pontuando tanto dentro da cultura como do turismo, né? No geral, na sua gestão, quais os avanços? Uma das primeiras coisas que a gente fez, aí eu vou falar do turismo também, mas eu acho que são muito linkados. A gente criou uma marca, né? Que foi a do Cumbuco, que é o Visite Cumbuco. O Cumbuco, como a gente Secretaria de Turismo, o Cumbuco é a nossa praia, né? A mais vistal, né? É o nosso cartão postal do turismo. Então, a gente percebeu aquele público que vinha para o Cumbuco, que 85% do nosso público do turismo de esporte vem para o kitesurf. Como o nosso prefeito mesmo fala, a gente tem uma estação de esqui a céu aberto, né? Aqui nas nossas praias, então a gente tem que aproveitar disso e trazer frutos, gerar emprego e renda para a nossa população. Então foi identificar e conseguir comunicar com esse turista que vinha para cá. Então a gente criou essa marca Cumbuco, onde os bons ventos te encontram, né? E começamos a divulgar a participação em feiras muito atuantes, a gente conseguiu participar, tivemos um stand próprio, foi inédito, o stand do Cumbuco, na WTM, mais de 30 metros quadrados, divulgando a nossa cidade, divulgando não só as praias, mas o Serra, Sertão. Junto estava o pessoal da hotelaria, do trade. Então, assim, foi um momento muito importante para a gente se destacar dentro do cenário nacional e até mundial. Com isso, a gente criou redes sociais também. Hoje, o mundo é digital, né? Estamos aqui. Então, o mundo é digital. Então, a gente está também com uma equipe de marketing mais focada nisso, em dar esse retorno, em fazer o engajamento nas redes digitais. Agora vamos também entrar YouTube, TikTok, vamos fazer realmente um impulsionamento digital dessa parte do turismo, né? Fora isso, estamos criando os eventos, que vão ser divulgados posteriormente para vocês, mas estamos criando eventos, que a gente nessa parte do turismo, no litoral, tem muita história da baixa e da alta estação. Então, foi um comprometimento meu com o trade de tentar minimizar essa baixa estação, né? Criando eventos esportivos, criando eventos de corrida, eventos de gastronomia, eventos culturais. Posso citar um evento que, para mim, foi uma coisa que, e falo até da secretaria, pelo que eu ouvi da equipe, né, da cultura, todo mundo se empenhou, que foi o Chorinho Soimar, né?
E foi 29 de abril. A gente juntou justamente o turismo e a cultura, porque o pessoal da hotelaria do turismo estava me pedindo uma atração para o feriado do dia 1º de maio, para movimentar. E, ao mesmo tempo, também a gente queria fazer um evento cultural. Então, a gente conseguiu fazer na Vilinha, com os Filhos do Mestre Macaúba, com a presença dele, uma edição do Chorinho, ao pôr do sol. Então, assim, foi onde a gente conseguiu envolver, né, o pessoal, e que trouxe muito resultado positivo, né? Da população ter aquele momento para estar ali escutando um pouco de cultura, né? Presenciando, respirando a cultura no centrinho do Cumbuco. A minha ideia é torná-lo até mensal, na verdade, uma edição dessa, onde a gente possa dar oportunidade para os artistas locais, envolvendo a gastronomia local, envolvendo os artesãos locais, e a gente futuramente até ter também atrações artísticas, né? Danças, capoeira. Fazer realmente, a gente começou, né? Agora vamos fazer disso uma coisa maior, mensal e que envolva todo mundo. Pois é, Lívia, esse já seria até a minha próxima pergunta, né? Quais seriam os planos e projetos, né? Onde você já estaria pensando para envolver a cultura, né? Dentro dessa programação. Porque a gente sabe que, até uma reclamação, né? Assim, cultura, turismo, e não os fazedores de cultura envolvidos, né? Então, que maravilha saber, né? Na verdade, eu fui convidada a participar, infelizmente eu não pude, mas que bom ter esse momento, né? Lá na Vilinha, e que realmente ele se expanda, né? Para os nossos fazedores de cultura, que a nossa Calcaia é muito rica, né? É incrível como a gente tem essa riqueza, tanto de praias maravilhosas, pontos turísticos, mas também os nossos fazedores de cultura. Temos artistas maravilhosos aqui que a gente pode estar inserindo eles em tudo dentro da Calcaia, né? Como você vê essa parceria? Aí essa pergunta vai para os dois, né? Que o Adriano está aqui quietinho, só ouvindo, né? Essa junção nova agora, né? O Conselho de Cultura mais Secretaria de Turismo e Cultura, porque antes nós não tínhamos, né? Um anseio da classe artística para que esse conselho ele viesse a ser efetivado e ter autonomia nessa gestão. Como vocês, enquanto gestão, estão vendo a inserção desse conselho, né? O início desse conselho, né? Que a gente está aqui também começando agora. Eu vou começar a falar, mas eu vou deixar para o Adriano falar mais um pouquinho do conselho, né? Que é ele e o Cícero que estão aí comandando junto às oitivas. Já tivemos quantas oitivas? Foram 3 oitivas. 3 oitivas, né? Realizadas, e a gente deu preferência para ser uma em cada região, né? Teve uma no Grêmio, teve uma na Praça PEC e uma no CAT, justamente para ter essa flexibilidade, para todo mundo poder participar. Vamos agora fazer ela digitalmente também, né? Vai ser uma forma híbrida para poder ampliar a participação. E aí, assim, eu vou deixar meu recadinho, mas eu vou falar para o Adriano, que eu peço muito aos agentes da cultura, os fazedores daqui da região e as pessoas do conselho, que pensem mais em união. Aí eu vou falar, até pelo que a minha equipe me passa, da gente tentar atingir o objetivo final, né? Porque, assim, até para poder a reunião ser mais produtiva, as reuniões dos conselhos que a gente está tendo, e para poder a gente dar andamento. Porque se todo mundo, se cada um pensasse, cada segmento pensar só no seu segmento, não pensar no global, a gente não vai conseguir dar andamento aos projetos, né? Então, eu acho que, assim, o recadinho só que eu peço de coração é união, e que a gente pense no objetivo geral como um todo para a população, para as pessoas da cultura, para os agentes, para todo mundo. Mas, Adriano, fala mais um pouquinho aí de como está sendo esse desafio aí do Conselho. Pois é, a retomada do Conselho, né, é uma retomada até nacional, né? A gente teve aí 4 anos de um governo que não havia muita participação de conselhos na política pública, né? Sim. Então, com o início até do novo governo federal, né, a gente tem essa maior necessidade de participação popular, né? Então, o conselho chegou, a gente já estava preparado, né? O conselho foi reativado, né? Foi feita aquela readequação, existiam só 10 cadeiras, aí foi uma demanda dos agentes da cultura local para a gente ampliar para 12, né? Então, o Poder Público escutou a demanda, fez essa ampliação. A gente tem hoje 12 representantes da sociedade civil, 12 representantes do Poder Público. Ele tem que ser paritário, né? Não pode ser mais do que o outro, né? Então, a gente fez essa ampliação,
fez uma eleição totalmente democrática, participativa. Tivemos uma certa dificuldade de que a sociedade civil participasse, né? A gente teve 3 chamamentos para atingir os 12 segmentos, né? Que era uma demanda da sociedade civil. Então, tivemos essa dificuldade inicial, foi realizado o processo democrático, a eleição via mapa da cultura, né? Com a participação e o envolvimento dos fazedores de cultura de Caucaia, de uma forma geral. Tivemos reuniões localizadas para falar da importância do Conselho, do papel do Conselho enquanto consultivo, deliberativo, né, na questão das políticas públicas. Então a gente acredita que o objetivo da Secretaria e do Conselho é o mesmo, né, desenvolver políticas públicas com participação, né? Trabalhar junto, né? Trabalhar junto, só que a gente tem as limitações financeiras, que a gente começa assim, quando a gente está do lado do balcão, como fazedor de cultura, a gente quer tudo, né? Quando a gente do lado de dentro, que tem limitações orçamentárias, né? Tem essa retomada, né, pós-pandemia, que houve uma diminuição de repasse dos municípios, né? Diminuição do CMS. Há uma questão de falta de recursos de uma forma geral, que começa a melhorar agora com a Lei Paulo Gustavo, né, que vem aí para dar um suspiro para os fazedores da cultura, apesar de ela ser destinada para o audiovisual, né, cerca de 70%, as outras linguagens também vão ser beneficiadas. Então a gente tem esse momento aí eu acredito que a retomada da cultura, né, o Ministério da Cultura renasce, né, agora no início do governo Lula, e houve a execução da Lei Aldir Blanc, né, naquele período de 2020, mais ou menos, né, 2021, que teve algumas dificuldades porque ninguém tinha esse suporte, né? Então, com a Lei Paulo Gustavo, o que é que a gente vai ter? Um ministério atuante que está orientando os municípios, orientando os fazedores de cultura, conversando com todo mundo de uma forma geral, e é isso que a Secretaria tem feito, né? A gente tem ido aos lugares e vamos ampliar mais essa escuta, né, para realmente saber o que é que a população quer executar com esses recursos da Lei Paulo Gustavo, né? Ninguém vai inventar roda, a gente vai ver o que é que o Estado, o que é que os municípios do entorno estão fazendo para a gente fazer um pouco melhor, né? Então a gente vai conversando, os gestores da região metropolitana estão se reunindo, né? O Estado é dividido por regiões, então a gente está dentro da região metropolitana. São cerca de 18 municípios que participam do Fórum de Gestores, né? A gente vai ter uma reunião agora em breve para tratar mais especificamente de como a gente vai atuar conjuntamente na questão da Lei Paulo Gustavo. Chegou até algumas oitivas, né? Nós tivemos algumas oitivas já tratando da Paulo Gustavo, né? E eu gostaria de saber agora, de fato, com a regulamentação dela, né, que agora, de fato, ela foi regulamentada, e a gente sabe que cada município tem a sua especificidade, né, em relação à cultura, a seus fazedores de cultura, como está sendo, no caso, a gestão ver, né, esse cenário, né, para a gente aqui de Caucaia, né, para os fazedores de cultura de Caucaia. Né, vai ter outras oitivas, vai ter um chamamento, né, porque agora, como ela foi regulamentada, né, é uma pergunta que sempre os artistas eles têm, né, como eles vão poder se adequar, né? Aí, como vocês já estão se preparando para essa enxurrada de perguntas que vão vir, esse pessoal que vai vir com tudo agora para a secretaria, porque a Gustavo chegou com tudo. A partir do que a gente já pegou de algumas propostas, né, nas oitivas que foram realizadas, né, foram 3 oitivas que a gente realizou, como a secretária já falou. Uma foi na Secretaria de Cultura, outra a gente foi para Praça PEC, né, lá no Araturi, e a outra no centro ali no Grêmio, né? Então, a partir do que a gente colheu de informações, né, a gente agora vai elaborar os editais, né, tendo sempre a questão da divisão do recurso, né? Inicialmente, 70% é direcionado para o audiovisual, né, e 30% vai ser dividido para as outras linguagens, né, artesanato, capoeira, todas as outras linguagens culturais que vão poder apresentar projetos para a Lei Paulo Gustavo. Então a gente vai, a partir do que colheu dessas informações, a gente agora vai se organizar
que a gente já vinha trabalhando, a questão Inclusive, burocrática, a gente fez o curso, né? O curso de ensinar justamente o pessoal a fazer projeto. Exatamente. E aí, a partir daí, a gente vai ver o que o Estado vai propor, né? A gente vai ter essa reunião agora de gestores, eu acredito que talvez na próxima semana a gente vai estar, ou a Secult, a Pressa vai estar reunindo os gestores dessa região metropolitana para a gente discutir e ver algumas propostas de editais, de como isso vai ser feito, né? A Secult já está fazendo um trabalho, acho que ela retoma agora as reuniões por blocos, né? Que ela está fazendo, ouvir o pessoal da música, ouvir o pessoal do movimento junino, né? Está sendo por cada segmento. Exatamente. Agora, né? E ver, e aí, a partir daí a gente vai ver qual é a linguagem que a gente tem mais forte em Caucaia, para ver que até aquele questionário que a gente propôs, né, que as pessoas respondessem, para a gente ser mais assertivo, né? Porque a gente vai ter, são R$2.910.000, né? Então, eu ia perguntar isso. Pois é. Então, é uma informação... Teve um acréscimozinho de valor aí. É uma informação que está publicizada, né, no site do Ministério, né? São 3,8 bilhões para o país como um todo, para o Ceará são 176 milhões e para Caucaia 2.910.000 para a Lei Paulo Gustavo, né? Da Lei Paulo Gustavo. E daqui a pouco a gente tem a Lei Aldir Blanc 2, né? Que vai ser um novo desafio, mas com a experiência do que a gente vivenciou de prestação de conta, né? Porque o governo Vitor Valim só pegou a prestação de conta do que foi liberado na gestão anterior. Então a gente tem uma experiência de como foram os projetos, como foram feitos os editais, né? O que a gente pode corrigir do que a gente viu, né? De falhas, na questão da procura pelos editais, de como se deu, né? Então a gente está mais maduro com a experiência da Lei Aldir Blanc 1, né? Que vai ser agora melhorada com a Lei Paulo Gustavo e em seguida com a Aldir Blanc 2. Maravilhosa. A Lívia falou um ponto importante. Tem previsão de fazer a oficina, né? A oficina de aprender, de elaboração de editais, se vai ter uma outra, né? Foi feito uma agora, recentemente, mas eu digo que, né, agora com a resolução da lei, né? Então, tem muitos artistas que não participaram da primeira, que poderiam participar da segunda, né? Se vocês têm em mente fazer uma segunda. A gente até na primeira, né, ficamos um pouco chateados mesmo, decepcionados, porque, assim, era uma coisa que a gente já tinha falado em reuniões que a gente tem. E, na verdade, uma cobrança, né, Lívia? Uma cobrança, porque é o que eu falo também até uma das grandes coisas que a gente faz na secretaria é o curso de capacitação. Sim. Tá? Que eu acho, assim, para a gente ter turismo, para a gente ter cultura, tudo, a gente tem que capacitar, a gente tem que envolver os nossos profissionais para a gente estar cada vez com conhecimento e a gente poder melhorar. E a gente, nesses cursos que a gente está oferecendo, a gente teve esse especificamente, não foi para projetos de cultura, que era uma demanda que a gente já tinha tido essa demanda na época da Aldir Blanc, não foi? Que teve a necessidade do pessoal chegar lá na secretaria e não tinha projeto, não tinha como fazer, e eram os meninos ensinando. E aí a gente conseguiu esse curso para poder, né, dar essa oportunidade para a gente. E a gente não teve uma boa frequência, não. Então, o público foi muito baixo, né? O público foi muito baixo. Então, vamos ver essa demanda. Eu acho que agora vamos fazer de um outro jeito. Vamos receber a demanda e aí a gente vai atrás de propor o curso, entendeu? Em vez da gente propor e não ter a quantidade de público suficiente, vamos receber e aí a gente vai dar um curso específico. Mas sim, eu acho que tem que ter, mesmo tendo essa baixa frequência, eu acho que a gente tem que insistir, temos que a gente, através daqui, desse tipo de comunicação, e fazer, gente, eram 3 dias na semana, acho que nem foi isso. 2 dias. 2 dias, que a gente tira um pouquinho do nosso tempo, eu sei que o nosso tempo é corrido, quando você me falou, o meu maior desafio aqui, qual era o desafio, é tempo, mas a gente precisa disso, principalmente os agentes fazedores da cultura, porque é uma lei nova que está vindo, né? A Lei Paulo Gustavo, é uma verba muito importante para a gente, então, assim, que dá para movimentar, fazer muitos projetos culturais importantes para o município. Então, eu acho que a gente não pode deixar passar, entendeu? Então, se tem uma forma, está tendo aqui a Secretaria de Turismo e Cultura, através da Prefeitura de Caucaia,
tá ensinando a gente de como a gente pode fazer os projetos, da gente tornar os nossos projetos melhores, então vamos aproveitar a oportunidade, né? Isso, eu acho até que eu acho que uma maior divulgação, como você falou, né, vocês estão expandindo agora para os outros meios de comunicação, WhatsApp, Instagram. A gente tem o Instagram, que é o Viva Caucaia, né? Eu falei do Visite.cumbuco, que foi a marca que a gente criou, mas o Viva Caucaia, ele está focado na cultura, né? Então, é um Instagram nosso que a gente pode divulgar, a gente se comunica com as pessoas, inclusive que os agentes da cultura, se marcarem a gente também pode repostar e a gente ter essa comunicação maior com o público, né? Uhum. Eu vejo assim que, por ser leis novas para o segmento da cultura, né, a cultura ela não está muito acostumada a ter apoio. Então, eu acredito que os fazedores de cultura, os artistas, eles são acostumados a trabalharem, botarem a mão na massa. Então, eu vejo muito que quando aconteceu o Audiblanc 1, não sabiam colocar no papel, não foi culturalmente ensinado, né, a colocar no papel uma coisa que você já faz no dia a dia, né? Porque é uma parte mais burocrática. A gente teve essa dificuldade, foi uma demanda que foi pedido, por isso que foi pedido esse outro curso, e eu acho que deveria até uma ideia que deveria sempre a secretaria, dentro das suas limitações, que eu sei, orçamentárias, está colocando esses cursos e outros, né, de capacitação. A gente tem espaço, né? A gente tem um CAT, que é o Centro de Apoio ao Turismo, onde a gente tem uma sala, um espaço multiuso. A gente pode utilizar isso. Tem a Praça PEC A gente também, tem a Praça PEC também, que é um equipamento nosso. Dentre outros, a gente tem o CENFA, que é na Tabuba também, dentre outros auditórios da educação que a gente possa pedir apoio. A gente tem local para realizar esses cursos e parcerias também. Estamos fazendo parceria com o Senac, com o Sebrae. Vamos fazer com a Secult também agora, que já está começando as reuniões. Então, assim, pela Secretaria de Turismo e Cultura, o nosso interesse é ter esses cursos, oferecer, mas a gente precisa também que as pessoas participem. E tem essa demanda, a gente né, precisa desse envolvimento. Não adianta a gente estar trazendo o pessoal, o curso para cá e ter 5 pessoas participando. Então assim... Fazedores de cultura, ó, fica a dica. A secretaria, ela está aberta, ela está querendo, então vamos fazer a nossa parte também, vamos trazer as demandas, vamos aprender, né? Vamos aprender. E até, Doralice, que a gente está vivendo assim um novo momento enquanto cultura no país, né? A gente vai ter aí editais, agora no início do ano teve edital da Petrobras, a Natura lança edital. Todas essas grandes empresas, elas têm um braço na cultura, né? O Banco do Brasil, as estatais, empresas privadas. Então, assim, o fazedor de cultura tem que se preparar para estar apto a se habilitar a projetos, não só com recurso do município, né? Mas ele tem muito recurso na cultura que às vezes não vem para Caucaia, porque a gente não está preparado para elaborar projetos enquanto iniciativa privada, né? Porque o município muitas vezes não pode participar de alguns editais, a prefeitura enquanto secretaria. Então, o fazedor de cultura tem que estar preparado para isso. Surgiu os editais da própria Secretaria da Cultura, teve um incremento muito bom. A gente fez uma formação em 2021 como essa de elaboração de projetos, né? Acho que já é a terceira que a gente está fazendo. Então, no último edital da Secretaria da Cultura, foram quase 10 projetos aprovados para os fazedores de cultura de Caucaia, né? Tem alguns circulando agora, o coletivo de teatro daqui vai fazer uma circulação lá no Cumbuco, vai fazer outra apresentação lá na praça, também, lá na né? Praça PEC. Fizemos a Semana do Circo. A Semana do Circo que a gente realizou, que foi 99% foram artistas de Caucaia que participaram, né, dessa descentralização que a gente fez também, né? A gente levou uma programação para o Icaraí, uma programação para o centro ali, aquela praça que não era muito utilizada, né? Durante muito tempo a gente tem reforçado os eventos, né? Que é a Praça do Anfiteatro, aquele lugar belíssimo que a Secretaria tem feito algumas ações lá, e a Praça PEC, que é um equipamento nosso, todo né? mundo. Então a gente tem utilizado. Ai, ótimo. Bom, como você falou, nós vamos ter também agora, acho que em julho, né, entra a Audiblanc, né? Isso. Então,
É importante, viu, fazedores, ficarem atentos, são duas leis maravilhosas, dois incentivos grandes para a nossa cultura, que nós precisamos estar atentos, que vocês precisam estar participando, né? E só reforçar que a lei Aldir Blanc agora ela é uma política pública do governo federal, né? Aconteceu a primeira e ela tem uma duração aí de 5 anos. Então esse recurso, coisa maravilhosa saber disso. Ele vai vir durante 5 anos para os municípios que conseguirem a cada ano fazer a sua prestação de conta. E por isso a gente depende muito da qualificação do fazedor de cultura de Caucaia, né? Porque ele tem que apresentar um projeto bacana, ele tem que se preocupar com a prestação de contas, que foi uma coisa que foi muito... não foi muito lembrada, até porque a gente vivia um outro momento, um momento de pandemia, né? Tava todo mundo meio trancado em casa, as coisas foram muito virtuais, né? Mas assim, essa etapa da prestação de conta é uma coisa que o fazedor de cultura tem que ficar atento. Se foi uma execução financeira, você tem que prestar conta com a sua nota fiscal, pagar aquele impostozinho que às vezes todo mundo reclama, mas na lei Paulo Gustavo, no artigo 13, ela já diz que o município tem que fazer a cobrança dos impostos municipais e federais, né? Então, é uma coisa que incomoda, mas se não fosse o imposto, a gente não teria o recurso da lei Paulo Gustavo, né? Que ela vem do fundo do audiovisual, né? Quase 70% vem do fundo do audiovisual e o restante foi complementado com o Fundo Nacional de Cultura. Então, para isso, né, quando você recolhe o imposto, muitas vezes ele tem esse objetivo de voltar em forma de política pública, né? Então a gente tem que pensar o imposto como uma coisa positiva também, porque o imposto, quando ele é bem utilizado, ele volta para ser utilizado, e para a gente da cultura aqui tem sido fundamental o apoio dessas leis, né? Só uma pergunta, no caso da Paulo Gustavo, a gente vai ter tirando dúvidas, né? Se vai ter também essa parte virtual, por exemplo, na Aldir Blanc, né, teve vários projetos, né, até mesmo pela época, que poderia ser feito virtualmente, né? Na Paulo Gustavo, também na lei, veio essa possibilidade de ser colocado projetos que também possam ser feitos virtualmente? Como é audiovisual, né? É muito mais digital, né? Claro que você vai ter aí agora uma participação, por exemplo, aqui ninguém está vendo, mas tem a equipe trabalhando aqui, então você tem um corpo técnico que vai trabalhar no audiovisual, né, que envolve muita gente, né, envolve uma cadeia produtiva que vai de técnicos de áudio, técnicos de vídeo, né, o pessoal do som, sonorização. Aí você tem essa nova tecnologia que são os podcasts, que podem ter produtos voltados para podcast, curta-metragens, longa-metragens, né? Cultura digital, né? O celular, aplicativos, né? Tudo isso é uma forma de fazer cultura hoje, né? Que é a questão do que está crescendo muito, que é a economia criativa da cultura. Você ter essas atividades que eram vistas, por exemplo, os games, né? Que são produtos culturais, né? Cultura digital, né? O nome do programa, né? Então a gente vai ter esse momento que as plataformas podem ser utilizadas, do YouTube, do Instagram, né? Que é uma forma de você pulverizar a sua produção cultural, né? Isso. A pergunta é porque, assim, tem muitos fazedores de cultura que às vezes não participam dos editais, não participam das leis, por não se atentarem onde eles podem estar participando, né? Então, fiquem atentos, deem uma lidazinha nos editais, veja onde você pode estar se enquadrando, como você pode estar participando. É um recurso que é seu, é destinado para você, fazedor de cultura. Então, não deixe essa oportunidade passar não, porque ela é muito importante, né? Esse momento maravilhoso, eu queria fazer minhas considerações finais, que eu sei que a Lívia já está olhando ali para o celular, que ela tem já uma reunião, né? Eu queria primeiramente agradecer, Lívia, né, a sua disponibilidade. Sempre que a gente pede, você está disponível a nos atender, né? Agradecer o Adriano também por estar aqui com a gente, tá bom? Para mim é só alegria em ter vocês aqui com a gente, né? Agradecer a essas pessoas maravilhosas que estão nos ajudando a levar a cultura e o turismo da Caucaia mais adiante, né, para o mundo, né, porque não se limita aqui, né? E gostaria que vocês falassem os agradecimentos de vocês,
Agora é com vocês. Tá. Deixa eu falar, secretária, encerrar. Tá. Queria só reforçar, né, que as pessoas visitem as redes sociais do município, né? A prefeitura tem o Instagram, a secretaria também, e tem uma página da Lei Paulo Gustavo que é específica. Tem no Instagram, já tem um site que o Ministério criou, tem muitos cursos no YouTube sobre como vai funcionar a Lei Paulo Gustavo, o que é que você pode fazer, né? Então, vocês entrem nas redes sociais, pesquisem como elaborar um projeto, como a secretaria está para dar um suporte, mas a gente não consegue atender 100% dos agentes culturais, né? Caucaia é um município que tem quase o segundo maior da região metropolitana do estado do Ceará, né? Então, tem como ter acesso à informação, né? E tem que procurar informação, né? Essa página do Instagram da Lei Paulo Gustavo tem um Linktree que tem todas as informações, quanto o município recebeu, quanto o estado recebeu, o portalzinho da transparência, né? Documentos que você vai precisar entender, ler a lei, né? Saber um pouquinho mais e formar grupos de estudo, né? Da sua área específica, do cinema, da capoeira, do artesanato, para fazer projetos que possam chegar em todo lugar. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu estava quase me esquecendo, senão meus internatos vão me bater quando eu terminar o podcast. Em relação aos festejos juninos, como está a programação da Secretaria de Turismo e Cultura, né? Nós estamos agora no mês junino, né? Nos meses agora junho e julho, né? Como está a questão dos projetos, dos editais, de apoio, né? aos festejos juninos aqui na Caucaia? A gente já está com dois editais, né? Estamos em processo, tramitando, vamos dizer assim, tá? Inclusive já foram passados, né? Também para conhecimento, apresentados em conselho. Justamente para a gente tornar isso muito a sociedade civil e o poder público trabalhando juntos, que é o das quadrilhas, né? E um outro que é o inédito, que a gente está tentando colocar para frente, que é o dos festivais coletivos, atingindo as 5 regiões de Caucaia: Praia, Serra, Sertão, Grande Jurema e o Centro, não é isso? Então, que seria inédito, né? Mas que é justamente para a gente poder atender todo o município de Caucaia, o segundo maior, e a gente poder realizar e que toda região tenha o seu festival junino. Gostei desse apoio. Muito importante. Olha aí, o pessoal junino aí, olha os apoios chegando agora para os festejos. Estamos correndo, vai dar certo. Olha aí que coisa boa, né? Então, quer dizer que vem aí o edital para as quadrilhas juninas, né? Está em andamento, isso. Já foi apresentado para o conselho, já demos andamento, a gente está correndo na parte jurídica, correndo para ser logo lançado e publicado no Diário Oficial. Ótimo. Tem previsão para o nosso festival junino? Temos previsão, né? Temos o projeto, a nossa previsão é que seja finalzinho de junho e início de julho. Olha aí, pessoal, fica atento. 2 dias, como até para não concorrer com outros festivais, né? Isso. Porque tem quadrilhas que vão dançar, por exemplo, Maracanã faz um festival de quase 15 dias, né? E a gente quer fazer o nosso, trazer gente para cá também, né? Para visitar, para comprar artesanato, para consumir a gastronomia, né? Porque a gente fala no evento, né? As pessoas às vezes criticam, por que o prefeito vai fazer festival e tá um problema no hospital, não sei o quê, mas cada recurso tem a sua rubrica, né? Então quando a gente faz um evento desse, né? Ele tem um desdobramento econômico, né? Ele gera trabalho para aquelas pessoas que vendem comida, para a pessoa que vende artesanato. Os próprios grupos juninos, né? Fazem essa movimentação com costureira, com cabeleireiro. É uma cadeia produtiva que ela roda aí uns 50 segmentos da economia, né? Então gera um impacto muito positivo na economia do município, a realização desses eventos culturais e turísticos, né, que os municípios realizam para divulgar as suas cidades e os seus produtos turísticos e culturais. Ótimo. E lembrem-se, turismo e cultura é geração de emprego e renda. E aí a gente viu, inclusive, acho que o Ministério do Turismo anunciou, acho que foi esse mês ou mês passado, o quanto realmente impactou, acho que foi agora, no Dia Nacional do Turismo, o quanto realmente o turismo ele impacta
no PIB do Brasil, na geração de emprego e renda da população, né? Para a gente ter todo mundo ter essa visão, né? Do que significa. Turismo não é só viajar, a cultura não é só um evento, é tudo aquilo, é tudo que a cadeia produtiva está envolvida. Tanto que temos 2 leis maravilhosas agora de incentivo para a cultura, exatamente, né? Que, graças a Deus, agora foi reconhecida. Então, acho que essa confirmação, né, da importância dos segmentos culturais na comunidade, né? Fiquei feliz de saber que já é uma política pública, né, Adriano? Então, nós já teremos aí, pessoal, fica atentos aí que nós teremos durante 5 anos, né, a nossa lei Aldir Blanc aí, então... não foi divulgado ainda o valor da lei Aldir Blanc, né, mas foi 2.300.000 a lei Aldir Blanc 1, né, então não deve ser menos do que isso, né? Então é um aporte, vamos dizer aí, de quase 5,5 milhões que vai ter na cultura, né, para os fazedores de cultura de Caucaia. Como a Lívia falou, né? Fora desculpa, né, mas fora isso aí, né, fora os projetos também da própria prefeitura que a gente tem, né, que também já existe, que foi criado, que é a lei de incentivo de patrocínio para eventos culturais, né, que isso aqui foi criado aqui na gestão, né, da prefeitura, do prefeito Vitor Valim. E a gente já teve, né, ano passado, que foi o Arte Ação, que também já está, e acredito que brevemente vamos estar lançando também para esse ano. Ou seja, são várias oportunidades que os agentes fazedores da cultura vão ter esse ano em Caucaia, da gente estar apresentando nosso trabalho, fazendo os projetos, fazendo os eventos, envolvendo toda a comunidade. Como você acabou de falar, como uma coisa não anda sem a outra, né? O artista, ele precisa do incentivo e precisa de quem o veja. Quando tem esses eventos, gera toda uma divulgação na cidade, né? Então, a cultura e o turismo, ele anda junto, literalmente, né? Porque a gente pode estar se apresentando nas praças, pode estar se apresentando nos teatros, pode estar lá no CAT fazendo várias apresentações e divulgações lá. A gente sempre fala muito do CAT, viu, gente? É porque é onde está agora a Secretaria de Turismo e Cultura, porque muita gente pergunta, viu, Lívia? Por que tão longe, né? Por que não deixaram no centro? Gente, mas lá é um prédio da Secretaria. É um prédio histórico. A gente está revitalizando o prédio próprio. É um prédio próprio, então se vão gastar uma rubrica desnecessária no aluguel, então estão utilizando o espaço que já é da Secretaria. Sem falar que eu acho que, ou inveja de trabalhar ali de frente para o mar, né, gente? E é um prédio histórico, inclusive, não, é maravilhoso aquele local. É um prédio histórico, inclusive, que a gente, estamos com um projeto, né, de transformar realmente lá num centro de apoio ao turismo e cultura, de a gente ter lá dentro, tá todo mundo junto, a Delegacia de Atendimento ao Turista, de ter a Associação dos Meios de Hospedagens, já fica a Associação dos Bugueiros, né, ali do lado da gente, mas ter artesanato lá dentro também, a gente vai ter um espaço para os nômades digitais, então, assim, ter espaço multiuso para quem está ali quiser vir, ter o espaço para trabalhar, para se conectar, então é realmente tornar um centro de apoio ao turismo. Lá. Já fizemos uma exposição, eu tenho um outro projeto ainda que eu ainda nem passei para a Adriana, mas vocês vão saber em primeira mão, que é a mostra de fotografia, né, para a gente dar a oportunidade, seria um concurso, onde a gente envolveria os fotógrafos locais do município de Caucaia, e que isso também contribui para a gente, porque além de premiar eles, a gente teria a exposição no CAT cria um banco de imagens, cria um banco, né, de imagens. E é isso que eu estou dizendo, olha para você ver como os dois trabalham muito, muito juntos, né? A gente foi divulgar, foi atrás de fazer nas nossas redes sociais agora, no Instagram, de divulgar, e percebemos que estava precisando de banco de imagens, e temos fotógrafos, temos artistas maravilhosos aqui na região, então por que não fazer isso? Criamos um concurso, envolvemos evento, movimentamos a cadeia, conseguimos o banco de imagens, e todo mundo, a gente consegue agregar tudo, e é uma coisa simples, assim, simples que eu digo, não é impossível de fazer, né? Temos profissionais, temos o local, e ainda, então assim, cenário é que não falta, né? Assim, quantas paisagens lindas aqui que a gente tem na nossa Caucaia. O Alto da Serra da Rajada, coisa mais linda do mundo. Potencial que aquele local tem, dentre outros, locais de cachoeira, sertão. E eu posso ficar aqui falando horas. Eita, gente, então vocês estão vendo como é lindo, né? Pegando a deixa do que eles estão dizendo que anda junto. Então também vou fazer um convite para você ser o nosso apoiador cultural do nosso programa.
Cultura Digital, tá certo? Fazer meus agradecimentos aqui a Valdênia Oliveira, Estúdio de Beleza Valdênia Oliveira, né? Que nos patrocina, sem patrocínio a gente não consegue fazer programa, né? Adoro Personalizados, que é quem nos dá as nossas canequinhas, a Lívia e a Adriano vão estar levando deles, tá? Vão estar ganhando a de vocês para lembrar do nosso programa, tá bom? E realmente agradecer, né, esse papo gostoso que foi estar agora nessa tarde com vocês, né? E dizer que é isso, para a gente aqui do programa é uma felicidade, né, poder estar sabendo que está acontecendo coisas tão maravilhosas para a cultura. Né? O programa Cultura Digital ele vai ser expandido, né? Hoje nós começamos com os programas de podcast, né? As gravações dos podcasts, mas nós vamos estar fazendo todas as coberturas de eventos e de locais turísticos também, de pontos turísticos aqui de Calcaia. Nossa ideia é a gente estar expandindo ele, né? Então vocês vão estar falando muito da gente, né? E fico muito feliz que os nossos primeiros programas estejam sendo com vocês. Coisa né? boa. É o primeiro, não? Não, não é o primeiro, mas já estou muito feliz de, com a gestão, vocês serem os primeiros da gestão, né, e estarem abraçando esse convite, né, aqui da casa. Né, então, só agradecer. E é isso, eu que fico, assim, agradeço o convite e falo o que eu venho falando há muito tempo. Estamos à disposição, a Secretaria de Turismo e Cultura, nosso objetivo é trabalhar para vocês. Então, assim, a gente precisa estar junto justamente para a gente atingir o objetivo final da gente, da cultura, dos agentes fazedores. Então, contem com a gente. Temos uma equipe aqui, a Adriano e os meninos, o Cícero, o Misa, uma equipe que está focada 100% da gente destacar e movimentar a cultura do nosso município. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz. E fiquem atentos ao nosso programa Cultura Digital, que teremos mais novidades para vocês. Beijo, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau.